Eu fugi muito tempo do ministério, né? Desde que eu me converti, há 25 anos já. Acho que Nossa, muito tempo. Então, eu tenho 47, vou fazer 47 agora em junho. Eu tenho esse chamado, né? E eu tentei, viu? Tentei trabalhar. Eu falava pro Senhor, quando eu me converti, eu quero trabalhar com jornalismo, mas pro Senhor. Aí cheguei a trabalhar numa televisão cristã. Lá eu me decepcionei demais com a direção, com as pessoas que se diziam muito espirituais e por trás das câmeras eram outra coisa. Aí eu acabei me afastando de Deus. Você vê, numa TV cristã. E aí eu aprendi que eu não tenho que pedir pra Deus o que eu quero que Ele faça pra mim. Eu tenho que pedir pra Ele o que Ele quer fazer pra mim. Que lindo. E eu demorei 25 anos pra aprender isso. Vem de uma família de berço cristão? Minha família era a família mais herética que existe na face da Terra. A gente ia desde o candomblé pro esoterismo, por Jesus, pro espiritismo, kardecismo. Eu fui entregue pra um pai de santo quando eu nasci, tomei banho de pipoca. Minha mãe tomou banho no mar com roupas pra me oferecer. Depois meu pai mudou de religião, foi pro kardecismo, aí falaram que eu era médium. Então eu cresci nisso, com muitas religiões diferentes. E meu pai morreu com câncer, definhando. Com 9 anos ele ficou com câncer, com 11 ele morreu. E a gente não conseguia encontrar em todas essas religiões uma saída, uma cura pro meu pai. Meu pai morreu um fiapo, né? E aí, quando ele morreu, eu falei, Deus, pra que eu tô aqui? Né? Porque ele era a paixão da minha vida. Eu fiquei muito sozinha. E eu comecei a buscar. Falei, Deus, o que o Senhor quer pra mim? Pra que eu tô aqui? Porque meu pai morreu, tava só eu e ele em casa. Então eu vi o corpo dele gelado, ele vomitou sangue na parede. Eu tinha 11 anos. Naquela época não tinha celular. A gente não tinha plano de saúde. E aí eu comecei a chamar a vizinha e tal. Peguei o corpo dele gelado. Eu falei, pai, é isso? Esse é o fim? Tipo, o amor da minha vida gelado aqui na minha frente me diz pra que eu tô aqui. E eu acho que ele tem me respondido. Mas agora eu tô aprendendo pra que eu tô aqui. Agora. Coisa linda. Anos e anos depois. Como o Senhor te atraiu? Olha, eu tava vindo da Europa, que eu tinha ido morar lá sozinha, com 18 anos. Eu peguei $200, botei na bolsa e fui morar. Eu tinha um meio-irmão que morava lá e me ofereceu um quarto. Mas depois eu acabei tendo que sair desse quarto. E eu me envolvi com uma pessoa, assim, Enfim. E minha mãe teve um sonho no Brasil que eu tava me relacionando com o diabo. Só pra você ter uma ideia, esse rapaz me roubou o passaporte, roubou um anel da minha bisavó, me ameaçou com arma. Eu tive que entrar com uma queixa-crime contra ele. Isso eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer. Eu acabei voltando pro Brasil, ele veio, me seguiu. E nesse tempo minha mãe se converteu no Brasil. E ela começou a orar pra mim e viu esse rapaz. E aí ela me levou na igreja. Só que eu era aquela pessoa que é totalmente preconceituosa com crente, né? Cresci numa casa com todas as religiões possíveis. E aí ela me levou na igreja, o pastor começou a pedir dinheiro, que era uma igreja pentecostal. Sara Nossa Terra, foi lá que eu me converti, até chegar aqui. E eu falei, seus ladrões! Eu saí da igreja gritando, seus ladrões, gritando pela janela do carro, nunca mais eu volto aqui. Falei, mãe, você tá enganada, não sei o quê. Porque realmente é muito ruim pra uma pessoa que tá indo pela primeira vez na igreja e que foi roubada, ouvir o pastor pedir dinheiro. Eu fui embora. Aí um grande amigo meu ficou tetraplégico. Ele caiu na piscina, comemorando, passou pra faculdade, os pais dele são desembargadores, super bem de vida. Ele mergulhou na piscina bêbado e explodiu as vértebras, ficou tetraplégico. Meu Deus. E aí eu tinha acabado de chegar, não tinha mais tanto contato com eles, e eu comecei a ir na casa dele, que estava tendo reunião de oração pra cura dele, né, domingo. Aí eu ia lá, e eu sentia tanta paz, eu nunca tinha sentido aquela paz, sabe? Tinha aqueles cânticos, aqueles louvores maravilhosos. E aí um dia, depois do terceiro domingo, eu falei pra eles, qual é a igreja que vocês vão? Eu quero ir, vocês têm alguma igreja ou é só essa reunião aqui? Ah, temos. Qual? Sara Nossa Terra. Aí eu falei, bom, lá eu não posso voltar porque eu xinguei todo mundo. É incrível. Aí eu voltei no outro dia, que era praticamente pregação do Espírito Santo, e aí eu senti a presença do Espírito Santo, eu me ajoelhei, quase caí no chão, no meio das cadeiras. Eu chorava, e aquela paz, aquele espírito entrando na minha vida, aquele amor que eu não tinha, vindo me abraçar. E eu falei, que amor é esse? Que é isso? E eu fiquei extasiada. E eu fui tomada pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo e pelo amor que eu não tinha. Eu experimentei amor pela primeira vez na vida. Porque eu não sou uma filha planejada, né? Minha mãe engravidou de mim quando perdeu a virgindade. Meu pai pediu pra ela me tirar. Meus avós não queriam que ela casasse com ele, que ele era 22 anos mais velho, tinha 3 filhos do primeiro casamento. Então eu não fui uma criança desejada. Eu não sabia o que era o amor. Então, amém. Hoje em dia eu falo amém, Senhor. Então que eu atrapalhe falando a verdade pras pessoas. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só que eu ainda não tive essa oportunidade de falar sobre ele mais abertamente. Até como eu tô fazendo agora. Acho que eu nunca falei tão abertamente sobre o meu processo de conversão e sobre a minha vida em si. Que coisa... Eu tenho tantos testemunhos. Com 9 anos eu tava morrendo de asma sozinha em casa, sem respirar. Meu Deus. Ninguém em casa, eu ficava sozinha. E eu cheguei na janela, olhei pela janela. Olhei pro pôr do sol, pro céu. Nem sabia quem era Jesus. Falei, você quer me matar? Falei pra Deus, olha que abusada. Nossa, Deus tem misericórdia. Eu vou morrer, você quer me matar? Deus, me salva.
Me salva! Eu nunca mais tive asma na vida. Meu Deus. Faltavam ainda 10 anos para me converter. É uma vida de milagres, assim, de tentativas. Muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, muitas e muitas vezes. E Deus tem um plano. Que lindo. Deus tem um plano pra mim, pra você, pra quem tá assistindo a gente. E Ele vai cumprir. O que eu penso hoje em dia é que às vezes o nosso coração machucado atrapalha o processo. É verdade. E a nossa mente deturpada. Por exemplo, a minha mente é uma mente de uma pessoa, eu não mereço nada. Impostora. Eu não mereço amor. Como é que Deus me ama? Por que Jesus me ama? Eu não fiz nada pra Ele me amar, porque eu tinha que fazer coisas pra ser amada. Eu tinha que trabalhar, tinha que botar dinheiro em casa desde os 14 anos. Desde os 9 anos eu comecei a trabalhar em televisão, fazendo comercial. Então eu sempre tinha que ter uma função pra não atrapalhar. E o amor de Deus é de graça. Então muitas vezes o nosso coração sujo de mágoa, eu fui abusada sexualmente, fui abandonada e sofri muitas agressões, não deixa a gente conhecer a Cristo na profundidade. Eu tinha mágoa de Jesus. Eu tinha mágoa de Jesus. Eu tenho coragem de falar isso. Se tiver alguém em casa que tem mágoa de Jesus, fale pra ele. Porque como eu vi meu pai morrer, apanhava igual muito soco na cabeça, cabelo arrancado, fui abusada, meu pai já estava morto. Nesse período, conseguiram uma bolsa para estudar no colégio particular, que era católico. Eu estudava no colégio público. Só um ano que eu consegui ficar, depois a gente não conseguia nem pagar com a bolsa, não dava para pagar. E aí eu via Jesus na cruz, sanguentado, caído, ou a Pietà de Michelangelo, ele no colo dela, como se fosse um fraco. E eu fiquei com mágoa, eu falei assim, eu não sabia que ele tá vivo, que ele é todo poderoso, que ele é o Deus da minha vida. Eu achava ele um fraco. Eu falava assim, eu tenho que apanhar todo dia, cuidar da minha irmã mais nova, eu passo fome na escola, eu desmaiei de fome uma vez na escola. Não tem ninguém pra me buscar, eu vou de ônibus, era na favela a escola, era no Vidigal. E você tá aí como um coitadinho? E eu demorei pra descobrir isso, porque eu falava assim, por que eu não consigo crer em Jesus? Em Deus eu cria. Mas em Jesus eu falava, não aceito isso. Era essa mágoa que eu tinha dele, eu achava que ele era fraco. Então, hoje em dia, se eu puder dar uma dica pra quem tá ouvindo a gente, até que as pessoas são crentes, mas não são convertidas ainda, como eu. Agora que eu tô me convertendo de verdade. Assim, eu já era, mas aí... É o processo de santificação, né? Olhar o seu coração, sondar e buscar Jesus em primeiro lugar. Todo o resto vem depois. Família, dinheiro. Deus pode dar tudo. Deus me deu tudo o que eu pedi, mas não era o que Ele queria. Que forte, hein? O que achou do testemunho de Carla?